Se você acha que o aprendizado termina na graduação, é hora de ampliar seus horizontes. Seja muito bem-vindo à Hora Pós, onde a educação nunca tem fim. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós. Meu nome é Brenda, eu sou advogada, doutoranda em Direito aqui pelo PPGD da Unimar e membro da equipe de marketing dos programas de pós-graduação da Unimar. E eu sou a Mariela Cardoso, advogada e jornalista, também aqui do PPGD, mestrando em Direito, e também faço parte da equipe de comunicação e marketing dos programas de pós-graduação da Unimar. E hoje eu que vou apresentar os nossos convidados. Peço licença para dar uma lida, porque o currículo é extenso. Nós estamos com a Larissa Chad, formada em administração, com MBA em gestão de projetos e licenciada em administração, docente na área de gestão e negócios, coordenadora de projetos na ETEC Antônio Debizati e gestora do CITEC Marília e CIEM no Univem, aluna do mestrado profissional em administração da Unimar. Seja muito bem-vinda, Larissa. Eu que agradeço o convite. Também estou aqui com o nosso coordenador do PPGA, professor Dr. Carlos Francisco Bittencourt Jorge, que é o coordenador do programa de pós-graduação em administração da Unimar, com ampla experiência em gestão estratégica, inovação e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, é sempre um prazer falar um pouquinho do nosso PPGA. Prazer é nosso estar aqui. E, para começar, eu queria um pouco que a Larissa nos contasse da sua trajetória profissional, para a gente entender um pouco como é, né, essa sua trajetória e o que te faz, né, o que te fez estar aqui no nosso mestrado profissional em administração. Bom, eu tenho envolvimento com a parte de empreendedorismo e inovação, trabalhando nessa área, atuando nos ambientes de inovação já há 16 anos. Então, a gente acaba respirando, né, empreendedorismo 24 horas. E dentro do Centro Paula Souza, eu pude compartilhar momentos de uma experiência também de 12 anos como agente regional de inovação, que a gente levava o empreendedorismo para ETECs e FATECs através de capacitações, metodologias diferenciadas para os alunos e professores. Então, é o que eu falo, né, vem vivenciando isso. E o mestrado vem para me... como que eu posso dizer, ele amplia, né, esse conhecimento, ele traz essa parte do profissionalizante, mexer um pouco com o acadêmico, as nossas estruturas, o nosso aprendizado contínuo. Então, assim, ele só trouxe a agregar, né? A palavra que eu queria achar é agregar. Ele agrega muito para a parte profissional e completa muito a gente como profissional. Então, eu precisava muito do mestrado, como na parte da docência. Em outras instituições já tentei, mas eu não conseguia pelo fato do perfil mesmo que é o mestrado profissionalizante. Ele coloca a gente muito mais na prática, é muito mais objetivo, você consegue conciliar o seu aprendizado no que você vai fazendo no dia a dia. E isso para a sua carreira é fundamental? É fundamental. É fundamental para a carreira. Hoje, para dar continuidade na minha carreira acadêmica, né, ele tem sido fundamental para mim. Legal. Professor, e como que a gestão estratégica e a inovação têm impactado a formação profissional? Sem dúvida, acho que quando a gente pensa num mestrado profissional, ele vem com esse gancho, né, de trazer de fato conteúdos relevantes, né, para que o nosso aluno, que é muito legal ter um perfil como o da Larissa, né, como aluno, nós temos uma sala cheia com profissionais que têm um perfil parecido e precisam se municiar de teorias, conceitos e ferramentas para o dia a dia profissional. Então, pelo nosso mestrado ser um mestrado profissional, ele faz uso da teoria, de todo o conhecimento acadêmico, para tangibilizar em atividades práticas, em instrumentos. Então, o aluno ele recebe esse conhecimento e, ao invés de, diferente de uma lato sensu, né, do MBA, de pegar o conteúdo de uma ferramenta e aplicar, no mestrado ele constrói suas próprias ferramentas, né, e aplica no seu dia a dia, como a Larissa falou. Então, mais do que apenas trabalhar com conceitos, teorias, num mestrado profissional, é importante que eles utilizem, de fato, os conhecimentos na prática.
E quando a gente fala de estratégia, é isso. Cada vez mais as empresas precisam de colaboradores que pensem estrategicamente, que ouçam um problema e antes de perguntar qual a solução, eles já construam um caminho para essa solução. E aí vem a inovação enquanto ferramenta, né? A inovação não é vista dentro da área de administração como eureka, algo novo. Não, ele é um processo passível de ser gerenciado. Por isso que hoje no mestrado nós temos tanto abordagens de inovação como linha de pesquisa, mas também informação e conhecimento organizacional, que são insumos para a construção de processos inovativos dentro das organizações. Isso é muito bacana. Você falando, professor, eu me lembrei até nas aulas do último final de semana que nós tivemos, eu falei bastante, estava analisando uma empresa, inclusive, né? A gente estava falando um pouquinho sobre compliance e tudo. Falei da Petrobras na época. Aí pensando assim sobre a questão de gestão de riscos, né? E não tem como a gente pensar, inclusive, nessa interdisciplinariedade, porque a gente vai analisar o caso, né? Foi um espetáculo de horrores da Petrobras. E pensar em gestão, eu sou da área do direito, mas é impossível a gente não atrelar uma coisa na outra, né? Então... sem dúvida. E até quando a gente fala de compliance, de processos financeiros, a inovação faz parte desse processo. Sim. Por exemplo, nós temos hoje um professor, doutor em contabilidade, nós temos alunos formados em contabilidade que realmente fazem uso da inovação dentro dos contextos financeiros e contábeis. Então, assim, a Petrobras, naquele momento, precisou se reinventar. Não só no contexto administrativo de gestão, mas também nas suas saídas de informações financeiras e contábeis. Então, eu acho que realmente entender que a inovação deixou de ser um diferencial e se tornou algo obrigatório, é necessário. E o mercado pede isso, né? Se você não tem essa inovação dentro como ferramenta, as empresas não acabam se relacionando, né? Eu acho que eu e a Larissa, a gente pode falar por dois universos muito iguais que se complementam, né? A Larissa, além de estar no ensino superior, também está no ensino técnico intermediário ali, que a gente fala, né? Ensino superior... técnico conectado ao ensino médio, né? Então, acho que ela percebe que se não criar processos inovativos, essa geração, ela passa a não ter aderência com as organizações. Sim. Né? E a gente acaba percebendo isso um pouco, né, no mercado de trabalho atual, essa não aderência, né? É a mudança de comportamento, né? Então, a questão da inovação vem com a mudança de comportamento desses jovens. Então, nós estamos tendo que nos adequar. Então, como educação, estamos tendo que mudar, diferenciar, inovar constantemente para poder atender esse público que está chegando. Para poder atingi-los, né? Atingi-los e prepará-los melhor para o mercado de trabalho. E mais do que isso, é entender que a inovação, ela é um processo. Que a tecnologia é um meio para que a inovação aconteça. Muita gente confunde, inclusive no ensino médio... Acho que é sinônimos, né? Não, que a tecnologia é inovação. Na verdade, não. Na verdade, eu tenho um processo anterior, que eu tenho inovador, e aí a tecnologia me ajuda normalmente a ganhar escala, ou a viabilizar e ampliar. Mas, assim, a tecnologia é um meio para que a inovação aconteça. Exemplo, tá? Se a gente olhar, por exemplo, para o iFood. O que é o iFood? É um modelo de negócio inovador, com algumas estratégias de mercado, que fez uso da tecnologia para ganhar escala. Sim. Mas, no fundo, a inovação não está na tecnologia. Não está no aplicativo, tá né? nas estratégias e no modelo de negócio. Então, observe a importância da inovação e como essa geração que vem chegando, que a gente vive uma eterna, constante mudança de cultura e de gerações. E né? muito mais rápido, né? Exato. Muito mais rápido do que era há anos atrás, né? Não tenha dúvida. Então, entender esse movimento faz com que a inovação deixe de ser um sinônimo de tecnologia e, de fato, passa a ser um processo estruturado. Legal. Larissa, então, aproveitar e te perguntar, que você falou aí mais de uma década, né, de trajetória. Olha só. Você sabe que para mim é uma honra, A gente né? é de humanas, tá? Então, fica tranquila. Você sabe que pra mim é uma honra, porque assim, eu me recordo, há uma década atrás, num outro movimento, num outro momento da vida, e eu já tinha contato com a Larissa. Então, a Larissa sempre foi uma referência quando a gente fala de inovação, nesses processos de inovação. Então, ter ela como aluna e dar aula para ela realmente é uma honra muito grande. Obrigada. Bacana. É verdade. Imagina.
Olha só. Então, conta um pouquinho pra gente, nossa trajetória aí, de mais de uma década, né? Quais os principais desafios, assim, que você enfrentou, né? Tanto na questão educacional, inovação e gestão de processos. Os maiores desafios e, assim, os desafios que você vem enfrentando hoje mesmo. Sim. Eu acho que o que a gente falou de comportamento, as pessoas são os maiores desafios. Porque você fazer essa mudança de cultura, igual se a gente for pensar em questão empresa, né? Do meu lado dos ambientes de inovação, a gente também tem que lidar com culturas diferentes, comportamentos diferentes. Hoje as empresas, as startups, elas têm que ver que elas não são mais concorrentes, elas acabam sendo fundindo uma com a outra o tempo todo, sendo parceiras, uma complementando a outra. Então isso é uma mudança que a gente percebe, que eu percebo no decorrer desse tempo todo. E na parte educacional também, porque como a gente tem que ter essas mudanças de metodologia, de pensamento junto aos alunos, a gente também bate de frente com aqueles que são resistentes a essas mudanças. Então, a parte de comportamento de pessoas, eu acho que é o nosso maior desafio. E aí, nas empresas que a gente fala dos jovens, eles também, quando a gente tem os contatos, eles falam. Muitas vezes eu já ouvi falar assim, olha, trabalho o comportamento, trabalho o comprometimento desse jovem, que a parte técnica a gente dá conta. É isso aí. É que a vida Então, prática depois prática vai... a gente dá conta. Então, assim, essa parte de comportamento, acho que hoje é o maior desafio. E é entender que o gatilho de toda inovação, no final de tudo, são pessoas. São as pessoas. As pessoas são os gatilhos de inovação e, ao final, ela é a consumidora desse processo de inovação. Então, assim, quando se fala muito, e eu gosto de repetir isso, porque, assim, a gente tem que quebrar que a inovação é sinônimo de tecnologia. Pelo contrário, a inovação é um caminho, é como se fosse uma rodovia. E a tecnologia são os carros. Então, a gente precisa entender que para eu conseguir ter uma tecnologia andando e tendo uma velocidade rápida, eu tenho que ter toda essa rodovia muito bem fundamentada, construída. Então, o nosso desafio dentro da administração ao trabalhar com inovação é além do uso da tecnologia. Quantas empresas colocam uma tecnologia e falam que estão inovando? Um caminhão. Aquilo não é inovação. Se você não trabalhar uma cultura de inovação, conseguir trabalhar com os indivíduos e fazer com que eles entendam o propósito daquela tecnologia ou o que aquilo vai retornar, não anda. Não isso anda. A gente também, né, nesse final de semana a gente estava em aula e com numa disciplina também de compliance, dizendo que se essa cultura não for introjetada, não pega, né? E aí fica algo somente no papel. E acaba sendo aquela coisa fake, né? A gente fala que tá bonito no papel, mas na prática é nada disso, né? É isso mesmo. Não, e dá para ir além, né? Quando vocês falam... E eu acho que o grande segredo das áreas, e aí isso é do direito, da administração, da tecnologia, da medicina, é entender que a gente é meio. A partir do momento que a gente entende que nós somos meios para pessoas, as coisas se facilitam. A gente nunca vai ser área fim. O direito é instrumento social. Nunca vai ser área fim. O direito por si só ele não se vale. Ele precisa de uma sociedade. Ele precisa de ações. A administração é a mesma coisa. Por que eu vou gerir? Por conta de pessoas. Por que eu vou inovar? Por conta de pessoas. Então, acho que a gente, dentro da área de administração, a gente tem trabalhado muita consciência de entender que no final, no começo, são as pessoas. E no final, também são as pessoas. Larissa, e agora você como mestranda nos bancos escolares, como é que está sendo essa experiência? Está sendo bem gratificante, porque assim, é o que eu falo, o aprendizado é contínuo, a troca de experiência, como o Carlos disse, os alunos que ali estão todos dentro do mercado. Então, todos estão atuando, então, cada um na sua área, um vai complementando o outro, um vai auxiliando o outro. Então, assim, a dinâmica da sala de aula é bem prazerosa. Então, se a gente fala assim, você tem aula de quinta, sexta e sábado e trabalhando, mas passa de uma forma muito dinâmica, muito agradável as aulas, porque tem esse compartilhamento de experiências, de vivências de cada um dos professores, a aplicação do que a gente está vendo, em sala de aula a gente faz, o que está realmente acontecendo na nossa empresa, no nosso dia a dia, a gente está aplicando lá, consegue conciliar. Então, está sendo bem prazeroso as aulas, passou rápido o ano. Boa, Você está terminando os créditos? Nós estamos chegando no final dos créditos, então passou muito rápido.
Então, são coisas assim que é pela dinâmica. E Pela dinâmica e conteúdo. te surpreendeu o mestrado? A sua expectativa que você tinha no Sim, primeiro dia? O que tanto você tempo, né, de esperava e trajetória. como é que... Sim, surpreendeu bastante. Surpreendeu Porque você bastante, tem um porque- vasto conhecimento, cursos, MBA. Sim, mas a gente sempre tem que aprender, É. sempre está aprendendo, né? Então, assim, várias coisas assim novas vêm agregando também no dia a dia. Então, assim, é bem prazeroso. Mas surpreendeu sim, surpreendeu a dinâmica. É o que eu falei, quando a gente pensa nos dias, você fala, né, trabalhando, Sim. 2 vínculos, tal. Aí você pensa, você fala assim, não, mas eu tô lá, eu falo assim que até acaba sendo um escape nosso. Sim. É, Um um momento você- seu, É né? um momento nosso e está sempre agregando. O conhecimento dos professores, a experiência dos professores que trazem para a gente também. Então, assim, me surpreendeu bastante essa dinâmica. Ai, que legal, você Foi falou mesmo. bastante isso do relacionamento, né? Sim. Eu lembrei muito de um vídeo que nós soltamos recentemente no Instagram do PPGA, inclusive já fica aí o convite para o pessoal conhecer, além do nosso Instagram das outras redes sociais, né? Dos programas de pós-graduação aqui da Unimar. E como aqui no nosso podcast a gente fala isso de vivência mesmo, né? Um dos objetivos é histórias conectarem histórias e a vivência da pós-graduação. E teve um aluno que no primeiro dia de aula, quando o professor estava perguntando, fala um pouquinho sobre a sua motivação, o que te faz estar aqui, né, no mestrado. E ele falou que justamente isso. Eu lembro perfeito, ele até pediu desculpa no vídeo que a gente estava assistindo para editar. Ele, professor Carlos, desculpa, mas assim, eu acredito que além da questão do aprendizado que a gente tem com o professor, né, quem está ali na frente para nos ensinar, o aprendizado Sem com dúvida. os colegas. Assim, isso me chamou bastante atenção. Na hora até dei risada, o professor até no vídeo deu risada, falou assim, não, é claro, você tá certo. Ele falou, desculpa, professor. Que a gente aprende muito com vocês, mas com os colegas, porque são realidades distintas, né? E é um mestrado profissional, então tá todo mundo já inserido. E esse né? network é muito É isso. importante, né? Eu acho que quando a essa gente troca. junta profissionais que já estão com uma vivência longa de mercado, que tem fundamentos aí práticos do dia a dia, é uma soma. Então, assim, o professor leva o conhecimento, o aluno vem com a prática, até porque esse professor também que está ali, ele Também tem é conhecimento, ele é do mercado. né? A diferença do mestrado profissional do mestrado acadêmico é que o mestrado acadêmico se avalia as competências acadêmicas do professor. O mestrado profissional não. É analisado as competências acadêmicas e profissionais. Logo, eu não posso ser só um excelente pesquisador. Eu tenho que ter um vivência. histórico de um bom profissional, de um profissional que realmente é relevante no mercado. Então, quando tem essa soma realmente, nós temos diretores de empresas, superintendentes, gestores. Então, assim, quando cada um traz um pouquinho do que sabe, a soma é maravilhosa. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque assim, quando eu vou dar aula, eu sempre falo para eles, eu não tô lá para somente ensinar, eu tô para aprender. E é uma troca muito legal. Eu estou lá para direcionar um conhecimento que eu trabalho há algum tempo e ouvi-los, porque muito do que eles falam complementam as minhas vivências e a minha experiência. A metodologia é diferente, né, de um mestrado. Mesmo mestrado acadêmico ou profissional, a gente fala que quando o aluno sai da graduação e entra no mestrado, ele vem com aquela ideia, né, de sala de aula, né, o professor falando e você anotando desesperadamente. E no mestrado não é assim, doutorado não é assim, né, é mais uma troca mesmo, né, é um despertar de um novo conhecimento, né. E nós estamos já na segunda turma, né, professor? Sim, sim. A segunda turma começou no meio agora de 2024 e a terceira já vai se iniciar em março, né? Estamos com as inscrições do processo aberto. seletivo aberto, né? Isso. Vai até Dia 13 de março. Isso. Então, para quem está interessado em entrar, né, no mestrado profissional, que na nossa região é o único. É, né? na verdade, no interior do estado de São Paulo inteiro, né? Se você olhar, considerar Campo Limpo como parte ali da região metropolitana de São Paulo, né? Então, assim, o único mestrado profissional no interior do estado de São Paulo é o da Unimar. Dada a dificuldade que é, porque assim, para você ter um mestrado, a Larissa sabe, ela está no meio acadêmico, ela sabe dessas dificuldades. Montar um corpo docente com doutores numa determinada área, com experiência prática numa determinada área, com produção numa determinada área, é realmente um esforço absurdo. Então, assim, realmente foi um projeto que se iniciou em 2019, né? Aí veio pandemia, 20, e nós submetemos ele em 22.
para no meio de 23 ser aprovado. Então, é uma trajetória longa, é uma construção Não de começou longo prazo. ontem, né? Não. Vamos montar um mestrado. O pessoal me fala isso, fala assim, Carlos, o mestrado começou em 24, eu falei, quisera eu. Bem da verdade. Bem, que bom que fosse, né? Mas na verdade não, é uma caminhada muito longa aí. E são requisitos muito consolidados, Sim. né? Que são precisos cumprir, que a CAPES exige, né? Sem dúvida. E na verdade, assim, assim como um programa aprovado tem avaliação quadrienal, eu até conversei com o coordenador de área, que eu acabei tendo uma certa proximidade, inclusive quero trazer ele, mesmo que virtualmente, para que a gente possa fazer um bate-papo com ele, o Márcio Pimenta, que teve na nossa abertura, ele fala, estar no processo, e aí fazer um ciclo quadrienal, pedir um doutorado, é muito mais simples do que entrar no jogo. Tem instituições de ensino que estão de 5 a 8 anos para conseguir aprovar um mestrado em administração, porque a área é muito rigorosa, né? E nós tivemos a felicidade de um projeto de ter iniciado em 2019, submetido em 2022 e ser aprovado de primeira. Então isso realmente nos deixa muito feliz e com a certeza da qualidade do programa. É algo robusto, né? Larissa, tava pensando aqui enquanto a gente tava conversando, fugindo até do roteiro aqui que a gente tem, mas... É o roteiro acaba Eu nem consigo ficar com o roteiro, gente. Se tivesse o roteiro agora, eu já... O roteiro, na verdade, não serve de nada. É só aquele mais uma pontapé. segurança pra gente. Ainda mais pega gente igual a mim, igual eu, que não consegue seguir um único raciocínio, né? Aí a gente vai soltando vários. vários. Mas assim, pensando aí na sua trajetória, até porque você tem vários outros projetos, né, que a gente até leu aqui no começo, consegue pensar em uma história? Eu falei que o nosso podcast são histórias conectando histórias. Consegue lembrar aí de uma história que te marcou relacionada ao mestrado ou a alguma pós-graduação, assim, uma história que te marcou? Ou algo muito inusitado. Que me marcou em relação... eu lembro da minha conversa com o Carlos, lá no CIEM. É verdade. Né, há quantos anos atrás, né, Carlos? Há um bom tempo, né, Larissa? Eu ainda estava na coordenação administrativa, não era nem gestora, que eu assumi a gestão em 2021. E a gente conversando sobre mestrado, e eu lembro que ele falou, quando você precisar ajudar um projeto para você dar início, para fazer, eu estou aqui, eu estou te ajudando e tal. Eu lembro disso muito bem. Né, a gente lá conversando sobre isso. Muitos anos depois a gente conversou, quando você começou a dar entrada nos projetos para trazer o mestrado para a Unimar, a gente também voltou a conversar. Então, assim, isso me marca muito. As pessoas incentivam. E era algo que estava adormecido, então, em você. Porque assim, a gente acaba fazendo a graduação. E o que acontece? Você faz a graduação, daí você vai trabalhar, você precisa trabalhar, você vai trabalhar, daí você cria família, daí você põe as prioridades na família. Para mulher é muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Entendo. É muito mais difícil, assim. Não é impossível. Aqui ela está provando isso. Nós estamos aqui para provar. Não é impossível, mas eu, depois de mais quase difícil. 20 anos, voltei a estudar, né, para o mestrado. E aí, quando eu entrei nos ambientes de inovação para trabalhar numa parte administrativa dos ambientes de inovação, eu tive incentivo para fazer a pós. Aí eu fui voltando. Para a questão da acadêmico, de estudar. E naquele momento eu falei, vou pensar em dar aula, né? Porque eu era daquelas que brincava de escolinha com as bonecas. Eu falo vocação, é vocação. Hoje eu falo que eu tenho meus dois, que eu brincava tanto de escritório, como eu brincava de... Hoje eu trabalho administrativa e na era uma docência, previsão, na verdade. A brincadeira era uma previsão. Acho que estava ali. E aí eu voltei, então, para pós, fui fazer a pós, mesmo com criança pequena e tal. E aí eu comecei a entrar, falei, eu quero dar aula, mas eu vou começar aonde? Vamos começar pelo técnico. Estou ali também há 16, 17 anos. Então, aí deu uma reviravolta na minha vida como profissional. Então, tudo aquilo foi um agregando o outro. Aí eu fui para a ETEC, entrei na ETEC. De lá eu fui crescendo profissionalmente nessa área, como agente de inovação, como coordenadora de projetos, hoje responsável pela expansão da Antônio Devisati e coordenadora de curso. E aí você vai procurando, aí você não para mais. Aí foram 2 pós, né, voltando. E o mestrado sempre assim, antes eu não vislumbrava. Mas aí é aquela coisa, você faz a graduação, parou, está trabalhando. Mas se você quiser dar continuidade, se você quiser aprimorar,
aí você precisa É estar preciso, fazendo. né? E aí o meu perfil realmente teria que ser um mestrado profissionalizante que eu não encontrava na região, eu já vinha, tem outros colegas que estão na sala também com a gente procurava em conjunto, não encontrava, e inviável fazer no capital, né, ficar fazendo mestrado e voltando com essa dinâmica familiar que a gente tem. Então, assim, então me marcou muito que eu sempre lembro do Carlos falando para mim, ó, quando você resolver, você me fala. Foi desde a primeira, né, turma? Então foi realmente uma questão que sempre me marcou dentro da minha trajetória, esse incentivo. É que eu acho que o mundo tá cheio de críticos, né? A gente precisa ter cada vez mais incentivadores. Fazer mais pontes e menos muro, né? Talvez, eu tento, e aí foi legal, até fico muito feliz, Larissa, porque assim, eu, durante meu período, não só como profissional, mas como na parte acadêmica, desde a graduação, eu não tive incentivo. Eu não tive alguém que me incentivasse. Eu fui ter lá no mestrado, no doutorado, mas quando você já está lá dentro. Só que furar essa bolha de estar dentro é muito difícil. Porque assim como a Larissa, eu venho do mercado de trabalho, eu não saio da graduação e vou fazer mestrado, doutorado, que é um caminho natural dos pesquisadores, né? Eu saio de uma graduação, vou pro mercado ralar muito, faço uma pós-graduação, fiz na UEL, e aí ficava indo e voltando toda semana, de sexta-feira, ficava sexta, sábado, voltava no domingo, toda semana. E aí eu fui, depois de 3, 4, 5 anos de formado, procurar entender como funcionava o mestrado. Talvez é isso, né? E sempre escutando, pô, é muito difícil, ó. Às vezes até dos próprios docentes. Não, ó, não encara. E na verdade eu acho que o mundo tá muito cheio de gente crítica que vai te apontar o que não pode fazer. Agora, gente pra realmente falar, vambora, vai ser possível? Não tem. E eu acho que é um grande desafio e eu não abro mão disso. Ao invés de ficar colocando dificuldade para quem quer, vamos ser um viabilizador, um facilitador. Então eu não abro mão disso. Que bom, Larissa, que eu consegui aí te colocar nesse trilho. Fico muito feliz. Não é fácil, né? A gente, esse final de semana mesmo, uma fala da professora Jussara. Sim, maravilhosa. Que é a nossa decana aqui do PPGD do Direito. E ela disse que quando ela foi fazer mestrado na PUC, há, sei lá, 30, 40 anos atrás, ela disse que a coordenadora na prova perguntou, mas você quer ter filhos? Aí ela, não, agora não. Não, o que você espera, né? Mas você tá grávida? Não, agora não. Não, porque não era o lugar de mulher, né? Não era o lugar... Não de mulher que queria... ter vida pessoal e vida... conciliar. Como se você tivesse que abrir mão. Abrir mão de algo, você não encaixava, né? Ou você era mãe e tinha sua família, ou você era uma profissional pesquisadora, né? E hoje é totalmente diferente, né? Graças a Deus. Sim. Né? Graças a essas que vieram antes da gente, né? Picando mato, né? E acho assim, as dificuldades todo mundo sabe quais são. Você não precisa ficar lembrando as pessoas das dificuldades, você tem que mostrar a viabilização. Porque se as pessoas não conseguirem mostrar caminhos, melhor não falar nada. Então eu sou da seguinte opinião, eu sempre incentivo todo mundo realmente a estudar. Eu acho que é o único tipo de patrimônio que a gente fica pra gente, pra uma vida toda, que ninguém retira. Né? E aí eu posso falar com experiência de causa, tô no segundo casamento, então enfim, mas eu acho que é isso mesmo, né? Então a gente ninguém tira. Eu casei já não novinha, né? Eu casei com 29 anos, então perto das minhas amigas, da minha geração, faz 20 anos que eu tô casada. Faz as contas. E a minha avó era semi-analfabeta, mas ela falava, o seu primeiro noivo, porque naquela época não tinha namorado, você já noivava, né? Seu primeiro noivo é o seu diploma. É isso aí. É o seu diploma. Então, a gente vem dessa cultura da educação mesmo, né? E que é o que transforma, é o que não tira a gente, é o que, quando a vida dá aqueles balanços, é onde a gente consegue se sustentar, consegue se agarrar, né? Então, é muito importante. Sem dúvida. E nessa trajetória, assim, eu já cheguei a ouvir coisas do tipo, quando eu comecei a dar aula, mas você vai dar aula, porque eu sou muito quieta. Então, quem me conhece assim fora, eu sou quieta, eu sou mais reservada, mais observadora. Mas na hora que tem que falar, a gente fala. Aí eu já ouvi isso. Achando que você não tivesse perfil. Você não tem perfil, você não tem competência, você não sabe o que passa na cabeça.
Eu ouvia isso dentro da família. Também eu cheguei a ouvir que você estuda muito, você fica doido. Eu falei, eu sou louca. Sabe? Melhor tipo de fulano louca. Estudou muito, você fica doido. Não, gente, a gente só melhora, só melhora. E tudo é uma questão de gestão de tempo. Dá tempo para tudo. Eu tenho vida social. Eu tenho 2 vínculos, eu trabalho de manhã, tarde e noite. Como que você faz isso? Eu faço a gestão de tempo. Então, o momento que eu estou em cada um, eu estou lá, estou decidindo e aproveito o tempo que estou lá para fazer o que eu tenho que fazer. Então, na aula do mestrado, eu estou lá, estou para estudar. Então, eu aproveito o tempo que eu estou lá para fazer e ficar o mínimo para levar para casa. Isso aí. Né? Então, é gerir o tempo. Tudo é possível, gostei dessa sim. gestão de tempo. Eu ia falar pra gente conseguir encerrar aqui o nosso bate-papo, eu ia pedir pra vocês uma palavra, mas talvez agora a sua pode ser que a sua seja a gestão de tempo ali, né? Mas uma palavra, assim, de vocês dois, uma palavra, uma frase aí, que vocês diriam... Um pensamento, algo que... Pra quem tá ou iniciando uma pós-graduação agora, ou tá ali na vida profissional e... será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vale a pena? Uma palavra, um pensamento aí. Nada é impossível desde que você queira. Legal, gostei. Pra você ficou difícil Fica agora, professor. Larissa. Poxa vida. Muito bom. Não, a gente te dá um pouco mais de uma palavra. Tá bom. Vamos pensar. Não, Do que uma frase. Pode ser um pensamento. Pois é, Uma Larissa, citação. deveria ter falado antes, pô. Agora eu fico até estranhado. Não, mas eu acho que o conhecimento transforma, né? Transforma vidas, transforma profissionais. Então, assim, ainda mais no nosso mestrado que ele é profissional, que não é todo mundo que tem essa vocação da Larissa de estar na sala de aula, de querer realmente ser um professor ou universitário ou do ensino técnico, enfim. Ele transforma também o profissional. A gente realmente cria o conhecimento para se transformar e transformar as organizações. Então, o profissional que veio fazer um mestrado profissional, ele tem condições, talvez, de não transformar tão diretamente as vidas, como é o professor dentro de uma sala de aula. Mas ele vai transformar o caminho de uma organização, o que automaticamente transforma vidas. Então, assim, é entender que tudo se baseia em pessoas. E a gente precisa entender que conhecimento e inovação parte das pessoas para as pessoas. A pessoa que esquece isso, ela se perdeu. Nossa, muito bom. Não foi uma palavra, hein? Mas é muito bom. Foi uma ideia muito boa. Muito bom. Bom, então eu agradeço a vocês, agradeço pela disponibilidade, né, de estarem vindo aqui bater esse papo com a gente. E aí depois, no final, vamos saber qual foi a dissertação da Larissa. Depois você vai voltar. Vai ser convidada a vir a contar, que a gente fica muito curioso. Com certeza. Não, já fica um compromisso, Larissa. A hora que você finalizar o seu mestrado, para que a gente possa voltar aqui e fazer esse bate-papo de novo, para você falar dos resultados, né? Não só da pesquisa, mas o que te gerou também esse mestrado, né? E não só a nível financeiro ou de progressão, você enquanto indivíduo mesmo, né? Enquanto pessoa, o que isso transformou a sua forma de pensar, a sua forma de raciocinar. Então aqui eu já deixo, já que eu fiquei numa saia justa antes, eu vou deixar a Larissa numa saia justa. Já vou deixar ela comprometida para fazer esse processo. Ninguém vai querer vir mais no nosso podcast desse jeito, professor, deixando as pessoas assim nessa saia. É um prazer colaborar com vocês, imagina. Olha, ficamos muito felizes. Obrigada pela participação de vocês, foi um prazer. Agora fazendo o merchan do nosso podcast, né? Mas sempre esqueço. Olha, se você de alguma forma se conectou aqui com o nosso bate-papo, com a nossa história, né? Com a história da Larissa, do professor Carlos. Dê o seu like aí no nosso vídeo do YouTube, se inscreva, né, lá no nosso canal. A gente tá se sentindo aquelas blogueirinhas, sabe, professor? Ative canal... o sininho. Ativa também, olha, nosso canal é novo, nós precisamos aí do seu apoio, do seu engajamento, para cada vez crescer mais e conseguir atingir aí mais vidas e mudar mais histórias. Então se inscreva também no nosso Instagram, que é o mesmo @ do YouTube, e a gente espera vocês no próximo. Até a próxima. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós.